Bom, galera, agora a gente vai começar com botar a mão na massa mesmo, né? Vamos começar a codar um pouco e começar a limpar esse conjunto de dados. Na aula de hoje a gente vai ver três etapas. A primeira parte que é a etapa zero, né? Primeiro do processo, é você se localizar dentro dos seus diretórios de trabalho, por aí vai. Depois, a etapa 1 é o carregamento desses dados no seu ambiente de trabalho, no nosso vai ser o R. Etapa 2 vai ser uma limpeza inicial desses dados, onde a gente vai estar utilizando os pacotes Janitor e já começar com algumas funções do deployr. Vou estar mostrando também algumas funções auxiliares para essas funções do deployr, para facilitar basicamente a questão de escrita de código, né? Você está cortando um pouquinho de código e depois começar a trabalhar com os exemplos e desafios desse mini curso, para vocês estarem, né, brincando na massa, brincando de verdade, como que é essa parte de organização de dados, ok? Então vamos lá, etapa 1, se localizar, muito importante. Quando a gente está trabalhando com conjunto de dados, a primeira coisa que tem que fazer é carregar eles para o ambiente de trabalho. E é um problema você, principalmente quando você está trabalhando em equipe, você está se localizando, porque às vezes você tem um diretório diferente da sua equipe, você às vezes não está trabalhando com questão do Git, então seu diretório de trabalho não está sendo manipulado pelo Git, por aí vai. E é um problema você estar utilizando funções onde você seta o seu diretório de trabalho, onde você pega o seu diretório de trabalho. E o pacote here, ele foi criado justamente para facilitar isso, esses problemas que você tem ao tentar se localizar no diretório de trabalho. Ele é um pacote extremamente simples. Ele vem justamente só para isso. Facilitar localização de diretório de trabalho em projetos. Ok? Então aqui eu deixei alguns exemplos. Né? Ele vai ter duas funções, que é o here, que vai ser a função que você mais vai usar. Então, here. E a outra função, que é o IAM, ele vai funcionar muito parecido com o setwd. Você primeiro define qual que é o seu, onde você está para ele. Então ele, né, tem um vignette que mostra. Então a função here_im, ele vai, como você tivesse dado um oi para o pacote. Então, ó, eu estou aqui, esse é onde eu quero trabalhar, o diretório de trabalho que eu quero trabalhar. E toda vez que você puxar o here, ele vai utilizar aquele diretório como base para você estar conseguindo avançar em pastas ou voltar em pastas. É assim que ele vai funcionar. Só um detalhe, né? Não sei se todo mundo tem familiaridade com R. Eu vou sempre estar trabalhando nesse mini curso. Deixa eu ver se eu estou compartilhando já meu R. Não. Compartilha. Janela. Aqui. Calma aí. Pronto, já estou com meu R aqui. Uma coisa que eu queria falar é que sempre que a gente vai trabalhando nesse mini curso, deixa eu criar só um linkzinho para mostrar para vocês, é que eu não vou estar carregando os pacotes utilizados, eu sempre vou estar utilizando essa maneira aqui de estar chamando eles. Por quê? Para vocês sempre estarem vendo qual é a função, de qual pacote é a função que eu estou utilizando. Então, por exemplo, quando eu for chamar o mutate nas aulas para frente, eu não vou dar um library deployr e depois chamar o mutate, por exemplo. Eu vou sempre estar buscando escrever o nome da função antes, o nome do pacote antes e depois o nome da função. Então vocês sempre vão estar vendo de onde que essa função está sendo puxada. Então a mesma coisa aqui. Nesse caso, a função here é do pacote here, a função IAM é do pacote here também, e por aí vai. Então só uma adendo, né, para estar mostrando para vocês por que eu sempre puxo esses dois pontinhos, para que serve. Então basicamente é para você não carregar o pacote. Então você não precisa dar um library, você puxa direto do pacote instalado do seu computador a função que você deseja, ok? Bom, voltando, então o here, pacote here. Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Aqui. O pacote here vem justamente para isso, para facilitar a questão de localização do diretório, ok? Aqui eu deixo alguns exemplinhos, por aí vai. Agora, a primeira etapa, né, é a etapa de carregamento de dados no ambiente do R. Os pacotes mais utilizados para essa etapa é o readr e o readxl.
O readr, ele traz principalmente carregamento de arquivos em CSV, em TXT, em weblog também, em TSV. Então são esses tipos de arquivos. E o readxl são para arquivos já em Excel, então XLSX, XLS, mas eles funcionam de maneira muito parecida, ok? Então aqui eu também deixei o website de ambos, para vocês estarem dando uma olhada nas funções que eles possuem. Eles são muito parecidos, um é indicado para cada tipo de arquivo, ok? Segunda etapa, etapa 1, né? A etapa 2 aqui, isso, segunda etapa, é a etapa de uma limpeza inicial desse conjunto de dados. Então, quando você carrega ele e você quer só fazer uma limpeza inicial desse conjunto de dados, então para isso a gente vai estar utilizando o pacote Janitor, onde aqui eu também deixei o Vignet dele. As principais funções que a gente vai utilizar nessa etapa de limpeza inicial é um Clean Names, que ele vai pegar o nome das suas colunas e vai meio que padronizar. Então ele vai tirar letras maiúsculas, vai tirar espaços, né? Então ele vai deixar tudo minúsculo e vai botar underline, essa é a parte, o argumento básico dessa função. Tira maiúsculos, tira espaços e deixa tudo minúsculo com underline. Então isso aqui tem a ver com a questão do camel case, snake case, da programação, né? Se você programa em espaço, você põe underline, você deixa sua letra maiúscula. Então a base dele pega tudo que está maiúsculo, espaço, deixa em minúsculo e põe underline. Então meio que para padronizar já o nome das suas variáveis, das suas colunas, quando você puxar seu conjunto de dados. A segunda função é o remove empty, que você pode escolher se você quer remover linhas ou colunas, né? Linhas ou barra e coluna, você pode definir os dois, onde em sua totalidade eles têm valores NA. Então se você escolhe um remove empty de linhas, ele vai pegar as linhas onde todos os valores nessa linha são NA e vai remover. Se você escolhe um remove empty de colunas, ele vai pegar as colunas onde todos os valores dessa coluna são NA e vai remover. Então, às vezes, porque às vezes isso ocorre, porque quando você baixa o conjunto de dados e carrega no R, fica algumas colunas soltas ou linhas soltas, que às vezes era só um espaço que a pessoa que organizou a base de dados colocou, você quer tirar esse espaço. Então, para fazer isso de maneira mais rápida, a gente utiliza o remove empty. E depois é o row to names. É uma função também extremamente simples, que ela vai pegar alguma linha e vai jogar essa linha, o que está escrito nessa linha, como o nome das colunas. Por que isso? Novamente, quando você baixa o conjunto de dados da internet, a pessoa que organizou esse conjunto de dados, às vezes põe espaços para organizar para ela mesma estar lendo. Mas quando você carrega no R, você não precisa ter esses espaços. Então, às vezes, a primeira linha é algo assim, é um título desse conjunto de dados que você está brincando, espaço, aí começa a vir as variáveis, as observações em si. Então, é para você estar tirando essas coisas indesejáveis do seu conjunto de dados. Row to names, ele recebe só um argumento aqui, que é a linha que você deseja pegar esses nomes. A gente vai estar vendo com calma essas funçõezinhas nos exemplos, que é nos exemplos em si que a gente entende como a gente vai utilizar isso. Depois, as funções iniciais já de limpeza, do dplyr de limpeza inicial. Um filter, um rename e um select. O filter serve serve para filtrar as linhas baseadas em alguma condição. Rename, para renomear colunas. Então, quando você estiver limpando inicialmente, o rename vai ser muito útil. E um select para estar selecionando variáveis, colunas desejáveis. O filter e o select funcionam bem parecidos com o filter select do SQL. Algumas funções auxiliares, que depois eu vou estar comentando como funciona, em uma segunda parte. E vamos para o que interessa, que são os exemplos. Que só com exemplo a gente consegue pegar na prática como está funcionando o que a gente está fazendo. Bom, então vamos começar a brincar com os exemplos. O primeiro exemplo que eu vou trazer é retirado do Kaggle, um conjunto de dados retirado do Kaggle, que traz sobre grandes fortunas da revista Forbes. Então, o que esse conjunto de dados traz? Vai ter, aqui eu já deixei bonitinho para vocês estarem conseguindo ver. Então, esse conjunto de dados traz o nome de algum indivíduo, o rank dele na questão de fortuna, a fortuna dele em si, o país, a idade, o país e o ramo que ele trabalha, ok?
Então, se vocês quiserem estar fazendo download, eu vou estar disponibilizando já no Classroom, mas também está aqui o link do Kaggle se vocês quiserem estar pegando do Kaggle, ok? De verdade, o Kaggle dificilmente vai vir com conjuntos de dados muito desorganizados. Ele sempre vem numa base mais bonitinha, mas é algo inicial para a gente estar trabalhando. Conjuntos de dados mais sujos, a gente vai ver que são de DataSUS, IBGE, que daí vai ser um desafio mesmo para depois para a gente estar vendo, ok? Então, vou estar passando aqui para o R, para vocês estarem conseguindo ver. Vamos lá. Cadê? Aqui, exemplos grande fortuna. A primeira coisa que a gente vai fazer é estar carregando esse conjunto de dados para o R. Qual função a gente vai estar utilizando? Dado que é um CSV, então a gente vai pegar a função read CSV, que é do pacote readr. Para a gente se localizar, eu vou estar utilizando a função here, pacote here. Deixa eu abrir meu console aqui, só para mostrar onde eu estou. Here. Então ele está pegando essa base aqui para se localizar, que eu tinha declarado antes. Então, no meu computador, ele está no disco D, na pasta de mini curso do Itareverse. Isso eu estou passando, eu quero que você entre na pasta de conjunto de dados e vá nesse arquivo e leia. Então, não passo isso. O argumento que eu estou passando para a função readCSV é esse caminho aqui. Então, entre nessa pasta e leia esse conjunto de dados ForbesCSV. Então, quando eu leio, a gente tem esse conjunto de dados carregado no R. A gente já vê que tem algumas coisas indesejáveis, né? Por aí vai. Aqui eu criei uma coluna só curtinho, só para e tudo DNA, só para a gente estar vendo como funciona a questão do janitor, de limpar colunas, ok? Então, o meu conjunto de dados do Kaggle está um pouquinho diferente. Eu vou estar mudando o que a gente vai estar trabalhando aqui, nesse exemplo para vocês no Classroom. Então, é um pouquinho diferente daquele que foi retirado do Kaggle. Bom, primeira coisa, a gente carregou o conjunto de dados. O que a gente quer fazer? A gente já vê que tem colunas ali totalmente indesejáveis, que é o ponto 1, ponto 2. A gente não vai querer trabalhar com essas colunas. Foram coisas criadas por conta do, por exemplo, de CSV, tem algum espaço no CSV, por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar o nosso conjunto de dados, pipe, e vai jogar na função select. Como que a função select funciona? Vou estar jogando aqui do ladinho no meu console. Console não, deixa eu abrir outro chunk para estar mostrando para vocês. Vamos lá. Deploy R. Select é uma função que vai selecionar variáveis, vai selecionar colunas que você deseja. Desculpa, né? Porque esse aqui, por exemplo, não é uma variável, esse aqui é só coluna. Select, como ele funciona? Primeiro argumento é o conjunto de dados que você vai estar trabalhando, então, por exemplo, aqui Forbes. E depois o que você quer selecionar. Quais colunas você quer selecionar. Então, por exemplo, se eu quisesse só pegar a coluna rank, desse conjunto de dados, eu ia dar um select rank. Parece muito, né, com SQL, select from. Por aí vai. Então, nesse caso, eu quero selecionar ao contrário, né? Eu quero tirar duas colunas. Então, tem a mesma questão já do R, que a gente trabalha e faz tempo de, dado que eu não quero alguma coluna, né? Se a gente fosse fazer via o R base, a gente faria def Forbes. Aqui são linhas, né? Aqui são colunas, então, por exemplo, eu tiraria a coluna 1, nesse caso. Depois eu poderia tirar a coluna 2, por aí vai. Aqui tá com a coluna 1 ainda. Por aí vai. Mas via select, a gente vai usar esse mesmo operador de menos, e a gente vai selecionar menos as duas primeiras colunas. Então, eu vou selecionar menos, qual que é a primeira coluna? Eu vou passar o nome dessa primeira coluna. Então, menos, eu vou jogar como string, ponto 1, e menos string, ponto 2. Ok? Então, eu já selecionei, eu já eliminei as colunas que eu não queria, que eram as duas primeiras colunas. Lembra, a gente sempre vai tentar utilizar o pipe para organizar nosso código. Então, dado que o def Forbes é o primeiro argumento da nossa função, a gente pode escrever com pipe, já pensando nessa maneira organizada de escrever código, ok? A primeira coisa, a gente não quer trabalhar com essas duas colunas, já retirei ela do nosso conjunto de dados.
Deixa eu ver aqui minha colinha. Segunda parte, clean names. Eu quero padronizar o nome das minhas colunas, das minhas variáveis. Aqui é tudo variável já. Então o rank já tá minúsculo, sem espaço, name tá minúsculo, sem espaço. Aqui a gente já vê o primeiro problema, net worth. Tem letras maiúsculas e tem um espaço entre as palavras. Age tá tudo maiúsculo. Então eu quero padronizar, sem ter que na mão eu dar um rename, né? Via rename, então de maneira na mão, como eu disse. Por exemplo, eu ia chamar, eu ia querer renomear uma variável, essa variável aqui, net worth. Eu desejo seria, vou colocar aqui, colocar como string, eu vou querer renomear como net worth, por conta que eu quero tirar tudo que está em maiúsculo, vou trabalhar sempre minúsculo para padronizar, e espaço eu vou colocar underline. Então ficaria assim, renomeando o nome daquela coluna. Mas também vai ter age. Então eu teria que fazer um outro rename de age recebe age, por aí vai. Aqui, por exemplo. Mas, né, como eu sou preguiçoso, e isso aqui pode escalar muito rápido, dependendo do nosso conjunto de dados, a gente pode, de uma maneira mais automatizada, fazer isso via a função cleanNames do Janitor. Que ele já faz isso pra gente. Então a gente vai pegar isso, vai jogar nosso conjunto de dados já sem o select, já sem essas duas primeiras variáveis. Vai estar assim. Então a gente vai jogar nesse Janitor cleanNames, o que ele vai fazer? Ele vai padronizar o nome dessas colunas pra gente já, direto. Ok? Então tudo em letra maiúscula, tudo que tem. Aqui estava sem espaço. Ah não, aqui já estava com certinho. Mas se aqui tivesse espaço também, ele já jogar esse underline e por aí vai. Então já começamos a fazer uma limpeza inicial no nosso conjunto de dados. Qual que é a próxima parte? Pô, eu tenho uma coluna só de NA. O que eu posso fazer? Eu poderia selecionar aqui nesse select mesmo, né? Menos soccer team para tirar lá em cima. Então aqui a gente já não teria a coluna soccer team. Mas eu posso ter, né, esse aqui é um exemplo, eu posso ter outro exemplo que eu tenho várias colunas NA e eu não quero escrever cada coluna na mão. Uma função que eu posso usar é o janitor, tá ruim de escrever janitor hoje. É o janitor remove empties. Essa função recebe um argumento que é o which. Nossa, hoje tá ruim de escrever tudo. Que é o which. Which pode ser rows. Pode ser calls de columns, que eu quero tirar colunas que sejam todas NA. Bom, galera, voltando, eu tive que dar uma pausinha aqui. Mas, bom, então, a gente estava usando a função remove empties. Então, como eu disse, a gente pode usar remove empty rows, remove empty calls. Rows vai retirar linhas que sejam totalmente NA e calls, colunas que sejam totalmente NA. Por exemplo, aqui eu utilizei o remove empty which calls, ele removeu aquela nossa coluna, está rodando aqui de novo, antes dessa função. Então, até antes dessa função, a gente tinha aquela coluna soccer team que era toda NA. Então, a partir do remove empties, ele remove essas colunas que têm valores todos NA. Ok? Bom, basicamente a gente já fez a limpeza inicial desejável nesse conjunto de dados. O que a gente vai ver na segunda aula, na próxima aula, né? Essa aqui já é a segunda aula. Na próxima aula é a questão de você estar modificando os valores de cada célula em si. Então a gente vai começar a ver a função de player, né? Tem que chamar o pacote antes. Mutate, que vai ser uma função importantíssima. Então o que eu já penso aqui em fazer com mutate seria estar limpando essa variável net worth, que tem, por exemplo, um dólar e um B, tem uma letra e um operador. No caso aqui a gente queria trabalhar com valor numérico, então a gente já vai ter que trabalhar com mutate, tá limpando essa variável, ok? Também a gente poderia estar pensando em padronizar não só o nome das colunas, mas também as strings que elas têm. Então, tá padronizando tudo isso. Então, já para vocês estarem trabalhando com a parte de modificação dos valores em si, da nossa tabela, do nosso conjunto de dados, já é a função mutate, ok? Que é a próxima aula que a gente vai estar vendo. O que eu vou estar completando? Deixa eu ver se está certinho. Tá. O
que eu vou estar completando aqui nessa segunda aula? São as funções auxiliares, que são um jeito de você escrever código de uma maneira mais simples e limpa, quando puder. Então, tudo que você faz com as funções auxiliares, você pode fazer com as funções bases. Porém, as funções auxiliares, estou tentando achar aqui, mais fácil eu colocar aqui. Mais fácil colocar no Google de novo. Com as funções auxiliares, você, por exemplo, diminui um pouquinho o tempo de escrita de certas coisas. Então, vamos lá. Funções auxiliares de select, de dplyr start with, de dplyr ends with e de dplyr contains. O que você vai fazer? Dado algum nome de variável, você quer selecionar ela, ou selecionar ao contrário, que é com aquele menuzinho, você pode passar um padrão que te interessa. Então, baseado nesse padrão, então seja alguma variável que comece com o padrão que você passou, que termina com esse padrão, ou que contém esse padrão, pode ser no meio dela, ele vai estar selecionando as variáveis com esse padrão. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para o R. Aqui. Por exemplo, quando a gente for aqui o exemplo das grandes fortunas de novo, quando a gente deu esse primeiro select, a gente tinha um padrão. Vou escrever de novo aqui, def Forbes, antes de tudo. A gente tinha esse padrão aqui. Então, o que a gente queria, que era indesejável pra gente, era as primeiras duas colunas. E elas têm um padrão. Então, é pontinho, pontinho, pontinho e um número. Então, em vez de eu escrever o select do nome das variáveis em si, se eu tivesse mais variáveis indesejáveis que tivessem o mesmo padrão, eu poderia utilizar uma função auxiliar para o select. Qual que é o nome dessa função? Vai estar aqui embaixo. É o starts with. Então, eu vou só copiar e colar. Rapidinho para estar mostrando para vocês. Starts with vai ser esse padrão, que é o de pontinho, pontinho, pontinho. Ok? Se eu fosse só clicar isso, ele ia selecionar só essas variáveis. Porém, como meu desejo é remover elas, eu ponho um menuzinho na frente. Então, ele vai estar retornando o nosso conjunto de dados sem essas variáveis. Como eu falei, você consegue fazer isso com o select padrão, sem utilizar essa função auxiliar. Só que isso facilita se você tiver muitas variáveis que tem um certo padrão. Por exemplo, um exemplo hipotético. Então, se você tem dados de vacinados, por exemplo, de alguns vacinados. Isso aqui é um exemplo hipotético. Pensa aí um conjunto de dados onde você tem várias observações, várias observações para baixo, várias observações, por exemplo, por região do Brasil, e cada variável é um tipo de vacinados. Então, vacinados 1, vacinados 2, vacinados 3, pensando na Covid. Você primeiro poderia pivotar isso para deixar uma coluna de vacinados, depois qual vacina é e qual é a frequência da vacina, ou você poderia trabalhar já na questão wider, no pivot wider, que é como eu estou imaginando os conjuntos de dados. Então, dados vacinados, novamente, cada observação é uma região do Brasil e cada variável, cada coluna vai ser vacinados 1, vacinados dose 1, vacinados dose 2, vacinados dose 3. E você só quer, por exemplo, retirar, você não quer pegar o nome das regiões, você só quer um conjunto de dados com esses vacinados. O que seria, então? Você dá um dplyr select, daí você ia lá selecionar vacinados 1, depois vacinados 2, por aí vai, até você pegar o número de vacinados que você deseja. Sei lá, tem 5 doses, 4 doses, então você escrever vacinados 3, 4, mais as doses únicas e por aí vai. Ou você poderia facilitar o seu trabalho e utilizar dplyr um starts with. Que todas vacina. O que todas variáveis começam com o nome vacinados. Então você poderia facilitar isso, que não vai existir aqui. Porque nem existe pacote. Mas aqui nem existe conjunto de dados, estou só imaginando um exemplo hipotético. Em vez de você escrever todas as variáveis, você utiliza essa funçãozinha que facilita, ela auxilia, você escreve menos código. Então, serve para isso, você escrever menos código, facilitar a sua escrita.
Além disso, seu padrão pode não estar só no começo, mas pode estar no final do seu nome da sua variável. Então você utilizaria o ends with. Seu padrão não tem padrão em questão de começo ou final, mas você tem sempre padrão na questão do nome. Então, a sua string contém, em algum ponto, vacinados. O seu nome da observação, em algum ponto, vai ter vacinados. Não necessariamente no começo, não necessariamente no final, em algum ponto. Então, você usa o contains. Ok? Serve para auxiliar nessa questão de escrita de código. Estou apagando aqui. Essa é a primeira parte de funções auxiliares, que são as funções auxiliares do select. Um exemplo que eu dei aqui em cima é nesse caso do candidatos do Star Wars, que é do próprio dplyr. Ele já é bem bonitinho, né? Ele já está todo padronizado, nome das variáveis, por aí vai. Bom, mas se eu quiser selecionar só as variáveis que possuem o color, tá vendo? Hair color, cor de cabelo, cor de pele, cor de olho. O que eu poderia fazer? Eu poderia selecionar na mão mesmo, então eu poderia vir aqui. Star Wars. E escrever na mão, ou colar, por aí vai. Mas imagina que fosse muitas colunas que possuem a variável color que você queria selecionar. Podia fazer desse jeito. No caso aqui eu vou... porque o name também do personagem, né? Então, aqui, com o nome e as variáveis que eu desejo. Ou eu poderia fazer desse outro jeitinho, que eu vou passar aqui para baixo. Com função auxiliar. Que é desse jeitinho aqui. Então, eu vou passar lá meu conjunto de dados, de novo o Star Wars. Vou selecionar o nome e o meu padrão em algum momento da string, da variável, né? Do nome da variável, vai ter color. Esse é o padrão que eu quero. Então, ele me retorna a mesma coisa, só que com menos código. Ok? Então, esse é o primeiro exemplo que a gente tem. O segundo exemplo vai ficar para os filters, de funções auxiliares para o filter. Só que antes disso, eu tenho que explicar o que é o filter, que eu não falei ainda. Então, vamos falar do filter. Aqui. Nosso conjunto de dados, aqui eu salvei ele já limpo, né, bonitinho, do jeito que a gente tinha limpado. Então a gente selecionou menos aquelas colunas que possuem o pontinho, 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 que eram as duas primeiras colunas. Removi as colunas com NA. Aqui tem duas vezes, aqui não precisa, né? Opa, que eu fiz errado aqui. Cadê? Aqui. Aqui não precisa. Tá. Bom, aqui está nosso conjunto de dados já limpo, com os nomes bonitinhos, do jeito que a gente quer. E um filter, por exemplo, seria para você fazer alguma consulta nesse conjunto de dados. Eu quero só as pessoas que moram, os indivíduos dos Estados Unidos, que tem um country igual ao United States. Então, como funciona o filter? Você vai ter seu conjunto de dados. Opa, mais espaço aqui. Seu conjunto de dados, utilizando o pipe de novo, porque tudo no dplyr é amigável ao pipe, então sempre o primeiro argumento da função, ele sempre vai buscar ser o seu conjunto de dados. Como funciona o filter? Vai funcionar, você puxa o nome da variável que você quiser. Aqui, se a gente quisesse utilizar age, por exemplo. Age, eu quero só aqueles indivíduos que possuem idade igual a 50 anos. Então, você passa a variável e a condição que você vai ter. Bom, voltando. A condição que você deseja. Aqui, eu quero que a variável age retorne apenas aqueles indivíduos com idade igual a 50. E aqui funciona igual condições básicas do R. Se eu quisesse indivíduos com idade entre 50 e 60. Então, entre age maior ou igual a 50 e... Cadê o E? E comercial. Age menor igual a 60 aqui. Daí ele me retornar só os indivíduos entre 50 e 60 anos. Ok? Aqui é igual
E ou do R, né? Então, E é assim, o ou é essa barrinha, é a barrinha vertical, ok? O filter, nesse caso, eu estou mostrando com uma forma de consulta, mas se você quisesse filtrar, no caso aqui, a gente vai estar vendo um exemplo, que é do Detran, onde a gente tem dados do Brasil inteiro, mas beleza, eu não quero trabalhar com o Brasil inteiro, eu quero só trabalhar com o Sudeste, por exemplo. Então eu faria um filter na coluna de regiões, para estar filtrando só aqueles estados do Sudeste. Por aí vai. O filter serve para isso, filtrar linhas baseadas em alguma condição. Ok? O filter... Opa. Aí. O filter também possui algumas funções auxiliares. Aqui eu estou mostrando outro jeito de filtrar também. O filter possui algumas funções auxiliares, que é o if-n e o if-all. Ok? Para que serve isso? Isso aqui já muda um pouquinho das funções auxiliares do select, funciona mais como uma filtragem não especificada, quando você não especifica apenas uma variável. O if all, ele deixa, né, ele retorna observações que, se todas as variáveis que você aplicou àquela condição, se a filtragem, né, a condição da filtragem for verdadeira. E o if-n é se qualquer uma das, apenas, né, você só precisa de uma variável daquelas que você pediu para aplicar o filtro, se apenas uma daquelas variáveis bater for true com a condição que você deu. Aqui eu retirei um exemplo do site do Tidyverse, deixa eu estar mostrando para vocês. Ele explica bonitinho essa questão. Aqui. Aqui, ele criou uma função que chama big antes. Primeiro, ele está usando um de dados sobre pinguim, então são dados sobre pinguim, onde tem espécie, ilha, algumas variáveis que contêm esse nome bill, então que ele vai utilizar como um padrão, que a gente vai estar observando. Ele cria uma função que chama big. O que a função big faz? Ele vai estar utilizando aqui para quê? Ele quer, nessa função, retornar apenas aquelas observações que têm um valor maior que a média daquela variável. Então, por exemplo, vou voltar aqui, para consigo ler melhor. Essa funçãozinha big, esse é o conjunto de dados penguins dessa biblioteca aqui. Por aí vai, então, espécies é um fator, ilha é um fator, você já consegue, né, diferenciar. Então, beleza, se eu quiser trabalhar com caractere, eu vou ter que modificar isso daqui, que está como fator. Esse aqui já está como numérico e por aí vai. Bom, qual que é a minha primeira condição que ele está passando aqui? Eu tenho algumas variáveis que chamam... que possuem o padrão bill. Então, bill length... cadê? Deixa eu abrir o pinguim aqui no R para ficar mais fácil de ler. Então, aqui. O R. Então, espécie, ilha, bill length, bill depth, bill... são só essas duas variáveis, eu achei que tinha mais. Mas são duas variáveis. E qual que é a função que ele vai estar aplicando? Essa daqui. Ele quer aplicar nas variáveis que possuem esse padrão. Então ele podia jogar na mão aqui um select e escolher só essas variáveis, mas ele decidiu utilizar a função auxiliar contains. Então todas aquelas variáveis que contêm esse padrão bill, que são essas duas, ele vai querer retornar as observações, apenas aquelas observações que o valor no bill length for maior que o valor médio dessa variável e o valor de bill depth foi maior que o valor médio dessa variável. Então, quando a gente pega esse conjunto de dados, aplica a função bill, que eu acho que eu não declarei. Deixa eu declarar antes aqui. Aqui. A função big apenas nessas variáveis que contém o padrão de nome de variável bill, ele está retornando apenas as observações onde o valor, por exemplo, dessa coluna, o valor da espécie Adele, da ilha de Torgerson, para essa variável aqui, esse valor aqui é maior que o valor médio da coluna original, ok? É isso que ele está fazendo. E depois também para outra variável. Então ele aplicou essa funçãozinha, esse filtro, para essas duas variáveis aqui.
Bom, isso aqui é o if any. Aqui em cima é o if all. Beleza. O if any é o quê? Ele retorna se qualquer uma dessas variáveis for maior que a média, não importa qual seja. Então, por isso, if any. Se a observação for maior que a média, ou nessa, ele retorna na sua consulta aquela observação. Nesse caso, a observação, tem que ter valor, o seu valor maior que o valor médio em ambas as variáveis. Então, aqui, como se fosse um e aqui como se fosse um ou, entendeu? Então, if any, if all, essa é a grande diferença entre essas funções auxiliares. E para que serve isso? É uma filtragem não especificada. Você não especifica certinho quais são as variáveis que você vai estar filtrando. Você pode definir isso de uma maneira mais rápida. Então, para isso que serve o if all e if any. Ok, galera?